Olá, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, nesta aula a gente vai demonstrar as fórmulas de adição e subtração de arcos. Fórmulas de adição e subtração de arcos. Vai ser uma aula matemática pela matemática, vai ser só de demonstração. Se você não quiser saber por que funcionam as fórmulas, de onde vêm as fórmulas, não tem problema nenhum. Vá para a próxima aula. Na próxima aula eu vou estar resolvendo alguns exemplos usando essas fórmulas que eu vou demonstrar agora, tudo bem? Ah, eu quero saber, beleza, não quero saber. Vai para a próxima aula que lá eu vou aplicar essas fórmulas que nós vamos demonstrar aqui e agora, tudo bem? A fim de demonstrar essas fórmulas, a gente vai precisar um pouquinho de geometria analítica. Um conceito bem simples, que é a distância entre dois pontos. Um conceito bem simples, um conteúdo bem tranquilo. Acho que é o primeiro conteúdo de geometria analítica. O primeiro conteúdo de geometria analítica que você estuda é esse aqui, ó, distância entre dois pontos. A ideia é a seguinte: dados no plano cartesiano os dois pontos A e B, o ponto A de coordenadas xa e YA, o ponto B de coordenadas xb e yb, determinar a distância entre esses dois pontos, né? A distância entre esses dois pontos, DAB. Determinar essa distância aqui. Tá? Esse é o nosso problema. Bom, a fim de resolver esse nosso problema, eu vou fazer o seguinte. A partir do ponto A aqui, eu vou traçar um segmento paralelo ao eixo X. Olha, eu vou traçar um segmento paralelo ao eixo X. Até aqui. Se esse segmento é paralelo ao eixo X, esse ângulo aqui, olha, vai ser um ângulo de 90 graus, tendo em vista que isso aqui é vertical. Bom, agora olhe para o triângulo que eu obtive. Eu obtive um triângulo retângulo, na verdade, eu obtive um triângulo retângulo. E toda vez que você se deparar com um triângulo retângulo, o que tem que fluir naturalmente na sua cabeça? Teorema de Pitágoras, na verdade? Ah, então tá. A ideia é usar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tudo bem? Bom, a hipotenusa, pessoal, aqui é exatamente a distância dos pontos AB que eu quero calcular. Então vamos escrever assim, ó, distância AB ao quadrado, né? Distância dos pontos AB ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, vamos computar os catetos, B e C? Aqui está um cateto, né? Aqui seria o meu Bzinho, por exemplo. E aqui seria o meu Czinho. A ordem aqui não importa. Então, como é que eu posso computar esse Bzinho em termos de coordenadas dos pontos A e B? Vê se você concorda comigo. Olha só, tudo isso aqui, antes disso, o cateto B é igual a esse pedacinho aqui, né? Exatamente isso aqui. Muito bem, vamos lá, ó. Da origem até aqui é XB. Esse pedacinho aqui é XA. Portanto, aqui é o quê? É XB menos XA. Então, o meu cateto B mede XB menos XA. Vem para a fórmula, XB menos XA, só que ao quadrado. Como é que eu posso computar o meu cateto C? O meu cateto C é esse mesmo aqui. Pela mesma linha de raciocínio, né? Tudo isso aqui é YB, esse pedacinho aqui é YA, portanto isso aqui é YB menos YA. Aí você vem para cá, ó, mais YB menos YA, fechou parênteses ao quadrado. Portanto, a distância entre os pontos A, B é a raiz quadrada dessa quantidade. Via de regra, seria mais ou menos a raiz quadrada dessa quantidade. Mas como nós estamos falando de distância, a distância não pode ser negativa. Então vai ser a raiz quadrada de quem? XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Excelente. Que ainda você pode escrever assim, ó, a distância entre os pontos AB é igual a raiz quadrada. Esse XB menos XA você pode encarar como sendo a variação de x. É a variação de x ao quadrado, é a variação das abscissas. Mais YB menos YA é a variação de y, que a gente escreve assim, ó, delta y, variação das ordenadas ao quadrado. Pronto. Essa é a fórmula, pessoal, essa é a fórmula que te dá a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Vale a pena destacar que você, na hora de aplicar a fórmula, você pode fazer XB menos XA ou XA menos XB, não importa porque tem o quadrado aqui, tá bom? Não tem problema nenhum. Vou fazer um exemplo? Olha só, vamos supor que você queira calcular
A distância entre os pontos A de coordenadas 1 e 3, 1 e 3, né? 1 e 3. E B de coordenadas, vamos supor, 3 e 7. 3 e 7. Bom, então vamos lá. Distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de quem? Da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Vamos lá. Variação de x, pessoal. Variação de x. O que eu falei? Você pode fazer 1 menos 3 ou 3 menos 1. Não tem problema, porque você vai elevar ao quadrado. Então vamos fazer 3 menos 1. Ó. 3 menos 1, 2 ao quadrado. Mais variação de y ao quadrado. 7 menos 3, 4 ao quadrado. Isso vai dar raiz quadrada de... Vamos fazer meio direto aqui para a gente ganhar um tempinho. 2 ao quadrado dá 4. 4 ao quadrado dá 16. E 16 mais 4, 20. Raiz de 20, que ainda você pode escrever 2 raiz de 5, porque o 20 é 4 vezes 5, e a raiz quadrada de 4 é 2. 2 raiz de 5. Pronto. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Agora estamos prontos para, em condições de demonstrar as fórmulas de adição aí para vocês. Vamos lá? Pronto, pessoal. Então, vamos às contas, né? Considere aqui dois ciclos trigonométricos. O que a gente tem aqui no primeiro ciclo trigonométrico, pessoal, é um arco, ó, esse arco aqui de medida B, portanto, esse pontinho aqui, que é a extremidade do arco, é o cosseno de B seno B, cosseno B seno B, né, por definição. E esse arco maior, né, daqui até aqui, de medida A, tá vendo? Todo esse arco maior aqui de medida A. Portanto, a extremidade desse arco tem coordenadas cosseno A, seno A, tá bem? Então, essa é a primeira situação. Ciclo trigonométrico, um arco de medida B, cuja extremidade é o ponto B, e, portanto, as coordenadas dessa extremidade é cosseno B, seno B, e um arco maior de medida A, tá vendo? Cuja extremidade é o ponto A. Portanto, as coordenadas do ponto A é cosseno A, seno A. Bom, aqui na segunda figurinha, eu tenho novamente outro ciclo trigonométrico e o mesmo triângulo. O mesmo triângulo, pessoal. A única coisa que eu fiz aqui, vamos dizer assim, intuitivamente, eu deixei esse triângulo cair aqui, olha, para a direita. Eu deixei ele girar aqui, olha, até o ponto B coincidir com esse pontinho aqui. Deixei ele girar. Bom, e aí conforme você observa aqui na figurinha, se todo esse ângulo aqui mede A, todo esse arco A, esse aqui B, isso aqui vai ser a diferença. É o A menos B que está aparecendo aqui. Tudo bem? Então, o triângulo é exatamente o mesmo. Eu só deixei ele girar, no sentido de deixar ele cair ali, na verdade. Muito bem. Bom, se o triângulo é exatamente o mesmo e o ciclo trigonométrico é o mesmo, né? Tem raio 1. A distância entre os pontos AB, tá vendo? A distância entre os pontos AB é exatamente igual à distância entre os pontos A', B'. Concorda comigo? A distância entre os pontos AB é exatamente igual à distância dos pontos A', B', porque o triângulo é o mesmo. Vamos registrar isso aí? Distância entre os pontos A, B, é exatamente igual à distância entre os pontos A', B'. A', B'. Como é que a gente calcula a distância mesmo? A distância é a raiz quadrada, devagarzinho para você entender, raiz quadrada de quem? De variação de x ao quadrado, variação de x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado. Isso é a distância entre os pontos A e B. E a distância entre os pontos A', B'? A mesma coisa, raiz quadrada de variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Só que aqui, pessoal, apesar de eu estar escrevendo a mesma coisa, aqui significa a variação de x considerando os pontos A, B. Aqui é a variação de x considerando os pontos A', B'. Tudo bem? Bom, e aí, conforme você está observando, esse quadrado com essa raiz com essa, você pode simplificar. Então, vamos às substituições. O que é a variação de x aqui nesse caso? Então, olha, a variação de x. Aqui está o A, aqui está o B. Então, vai ser o cosseno de A menos o cosseno de B. Então, vai ficar assim, ó, cosseno de A menos cosseno de B, isso ao quadrado, mais... Agora, a variação de y ao quadrado vai ser o quê? Seno A, seno B. Então, seno de A menos seno de B ao quadrado. Tudo bem? Então, variação de x,
Tá aqui, ó, cosseno A, cosseno B, variação de y, seno A, seno B, ao quadrado. Vamos para o outro lado. Isso é igual a quê? Variação de x. Olha aqui, olha. O A' tem essas coordenadas. Então vai ser a abscissa do ponto A', que é isso tudo aqui, ó, menos a abscissa do ponto B', ou seja, é o cosseno de A menos B menos 1, é a variação de x. Cosseno de A menos B menos 1 ao quadrado. Você não pode esquecer do quadrado. Mais a variação de y ao quadrado. Então vai ser seno de A menos B menos 0 ao quadrado. Então, seno de A menos B menos 0 ao quadrado. Excelente. Bom, agora é conta, né, pessoal? Olha só, eu tenho aqui o quadrado da diferença. Qual é a regrinha mesmo? É o quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de A. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 2 vezes cosseno A, cosseno B, mais o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de B. O quadrado de B. Vamos lá. Aqui outro produto notável, né? O quadrado do primeiro, seno ao quadrado de A. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes seno A, cosseno A. Seno A, seno B, né? Seno A, seno B, Deus me livre, né? Isso, ó, o quadrado do primeiro, seno ao quadrado de A. Tá aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes seno A, seno B. Mais o quadrado do segundo, então mais seno ao quadrado de B, igual, nossa senhora, vai faltar quadro, não é verdade? Vou fazer aqui, tá? Igual, fazendo a linha de baixo, igual. Bom, aqui outro produto notável, quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de A menos B. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes cosseno de A menos B. Mais o quadrado do segundo, ou seja, mais 1. Mais 1, excelente. E aqui eu tenho seno de A menos B menos 0 dá seno de A menos B. Ao quadrado é seno ao quadrado de A menos B. Seno ao quadrado de A menos B. Excelente, excelente. Bom, agora vamos ganhar um espaço aqui em cima. As figurinhas já usei. Vou ganhar um espaço aqui em cima agora. Bom, volte aqui para o primeiro membro. O que eu tenho aqui no primeiro membro? Olha só, eu tenho um cosseno ao quadrado de A aqui e um seno ao quadrado de A aqui, tá vendo? E o seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A dá 1. Vamos registrar isso aqui. 1. Mais, que mais eu tenho aqui? Olha só, eu tenho ainda no primeiro membro o cosseno ao quadrado de B e aqui um seno ao quadrado de B, tá vendo? E seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B, isso também vai dar 1. Então, mais 1. O que sobrou aqui no primeiro membro? Menos 2 cosseno A, cosseno B. Menos 2 cosseno A, cosseno B. E menos 2 seno A, seno B. Menos 2 seno A, seno B. Vamos para o segundo membro. O que sobrou aqui? O que a gente tem aqui no segundo membro? Observe que aqui no segundo membro a gente tem um cosseno ao quadrado de A menos B e um seno ao quadrado de A menos B. Isso vai dar 1. Então, 1. Mais esse 1, tá vendo que tem mais um 1 aqui? Eu vou repetir. Menos 2 vezes cosseno de A menos B. Excelente, não é verdade? Bom, tenho certeza que você já observou que esse 1 mais 1, 2, com esse 1 mais 1, 2, a gente pode simplificar. Esse vai embora com esse. Agora eu vou fazer o seguinte, essa parcela aqui eu vou deixar no primeiro membro, aí a gente obtém 2 cosseno de A menos B é igual. E essas parcelas aqui eu vou passar para o segundo membro. Vai ficar o quê? 2 cosseno A cosseno B. E essa aqui, mais 2 seno A seno B. Seno A seno B. Excelente, excelente. Bom, e agora a gente pode dividir tudo, né, por 2, que equivale a multiplicar por meio, né? Dividir por 2 que equivale a multiplicar por meio. Você vai obter, aqui no primeiro membro, o cosseno de A menos B. A menos B. É só cortar esses dois aqui, né? Igual a cosseno A, cosseno B. Aqui mais seno A,
seno B. Excelente. E aí, acabou. Aqui está a primeira fórmula da diferença, o cosseno da diferença, o cosseno de diferença. Cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. É diferente aqui mesmo, tá, pessoal? Isso aqui é menos, aqui é mais, tá bom? Bom, mas e aí, professor? E as outras formas? Por exemplo, o cosseno de A mais B. Para a gente calcular o cosseno de A mais B, nós vamos fazer o seguinte, ó, vê se você concorda comigo. O cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A menos B. Não é verdade? Ó, cosseno de A mais B é o cosseno de A menos B. O que eu fiz aqui? O que eu fiz? Apenas escrevi A mais B como sendo A menos B. Mas, professor, por que você escreveu isso? Para a gente ter aqui, olha só, o cosseno de uma diferença. Olha, o cosseno de uma diferença. E calcular cosseno de diferença a gente já sabe pela Fórmula 1, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na Fórmula 1, onde tiver A, fica A mesmo. Onde tiver B, você coloca menos B. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de A mais B vai ser igual. Olha para cá, e aí você vai obter cosseno A, cosseno de menos B, mais seno A, vezes seno de menos B. Excelente. Um pouco mais, o cosseno de A mais B, vai ser igual. Agora a gente tem que lembrar da paridade da função cosseno. Lembra que a gente discutiu? Paridade da função cosseno. O cosseno é par, então significa que cosseno de menos B é o mesmo que cosseno de B. Ou seja, o sinalzinho menos você pode desconsiderar. Então aqui vai ficar cosseno de A, cosseno de B. Excelente. Agora, aqui a gente usa a paridade da função seno. O seno é ímpar, significa que esse sinalzinho menos vem para fora. Então vou computá-lo aqui na frente, tá? Menos seno A, seno B. Excelente. Está aqui o cosseno da soma. Cosseno da soma. Aí você já começa a fazer suas relações, né? Cosseno de A menos B, aqui aparece mais, e o cosseno de A mais B, aqui aparece menos, tá? Bom, e agora eu quero dar um jeito de calcular o seno da soma, por exemplo. O seno da soma. É claro que a gente não vai fazer essas contas todas de novo, né? Bom, então tá, eu quero calcular o seno, por exemplo, de A mais B. O seno de A mais B. Muito bem, muito bem. Vê se você concorda comigo. O seno de A mais B é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 2 menos A mais B. E, professor, que história é essa? Isso aqui, pessoal, nós estamos usando uma das primeiras propriedades que eu mostrei para vocês quando começamos o curso aqui de trigonometria. Eu mostrei para vocês que seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Tipo, seno de 30 é igual a cosseno de 60. Lembra disso? Então, de modo geral, o seno de um arco x, medido em radiano, é igual ao cosseno do seu complemento. E o cosseno do complemento aqui, no caso, vai ser o π sobre 2 menos x, né? Seno de um ângulo é igual ao cosseno de um complemento. O complemento de x é o π sobre 2 menos x. Então, o complemento de A mais B é o π sobre 2 menos A mais B. Não é verdade? Então tá, continuando. Isso aqui ainda eu posso escrever assim, ó, cosseno de π sobre 2 menos A. Isso aqui eu vou considerar como sendo um único arco, π sobre 2 menos A. Menos B. Excelente. Aí, maravilha, não é verdade? Bom, agora eu vou usar a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 para cosseno. Considerando o meu primeiro arco, o A, como sendo π sobre 2 menos A, e o segundo arco, o B, como sendo B mesmo, tá bom? Então aí a gente vai obter seno de A mais B, estou repetindo aqui, ó, seno de A mais B, igual. Pronto, olha para a fórmula. Onde tem A, você coloca π sobre 2 menos A, onde tem B, deixa B mesmo. Então vai ficar cosseno
de A, ou seja, de π sobre 2 menos A, vezes cosseno de B, fica B mesmo, mais seno de A, ou seja, seno de π sobre 2 menos A, π sobre 2 menos A, vezes seno de B. Bom, um pouco mais, seno de A mais B vai ser igual. Olha, o cosseno de π sobre 2 menos A é o seno de A. É a mesma linha de raciocínio. Seno de um ângulo é o cosseno do complemento. Cosseno de um ângulo é igual ao seno do complemento. Então, o cosseno de π sobre 2 menos A é o seno do complemento desse arco. E o complemento desse arco é o A. É seno de A. Não é verdade? Então, seno A, cosseno B, mais, aqui ó, mesma linha de raciocínio. Seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. O cosseno do, melhor dizendo, o complemento de π sobre 2 menos A é o A. É o que falta para o arco ficar igual a π sobre 2. O que eu preciso somar a esse arco para ele ficar igual a π sobre 2? Preciso somar o A. Então, o complemento de π sobre 2 menos A é A, tá bem? Então, aqui, seno de π sobre 2 menos A é o cosseno do complemento. E o complemento aqui é A, vezes seno B. Só que na literatura aparece o seno B primeiro. Deixa eu registrar aqui o seno B primeiro. Seno B, cosseno A. Excelente. Pronto, aqui está o seno da soma. Seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Existe uma maneira para você gravar essa fórmula, em especial o seno da soma, que é a seguinte: quando você pensa naquele poema, minha terra tem palmeira onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Você pode pensar assim, minha terra tem palmeira onde canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Uma maneira de você gravar. Tranquilo? Bora lá. Tá faltando o quê? O seno da diferença. Bom, e agora eu vou ter que apagar onde, hein? Vou ter que apagar aqui em cima. Vamos lá. Agora eu quero calcular o seno de A menos B. A fim de calcular o seno de A menos B, eu vou escrever esse A menos B como sendo A mais menos B, não é verdade? Seno de A mais menos B. Ah, professor, por que você está escrevendo assim? A mais menos B. Para aqui apareceu uma soma, olha só. E aqui apareceu uma soma, seno de uma soma. E seno de uma soma a gente sabe calcular, não é verdade? Então, vou usar essa fórmula aqui, com A sendo A mesmo e o B menos B. Basta tomar essa fórmula, no lugar de B, colocar menos B. Aí você vai obter seno de A menos B é igual a seno, olha para cá agora, ó, seno A, cosseno de menos B, isso? Onde tem B você coloca menos B, mais seno de menos B, cosseno de A. Novamente você usa a paridade das funções seno e cosseno. Seno de A menos B é igual seno A cosseno menos B. Opa, o sinal negativo você pode desconsiderar. Então é seno A, cosseno A. Aqui, olha, seno de menos B, o menos vem para fora. Menos seno B, cosseno A. Pronto, está aqui o seno da diferença, o seno de A menos B. Está faltando a tangente. Vamos ver, né? Tangente de A mais B e tangente de A menos B. Vamos lá. Bom, pessoal, para calcular a tangente, para obter a tangente da soma e a tangente da diferença, vamos fazer o seguinte, olha só. A tangente de A mais B, conforme nós verificamos aí nas aulas anteriores, é o seno de A mais B sobre o cosseno de A mais B. É isso? A tangente é o seno sobre o cosseno. Bom, então a tangente de A mais B vai ser igual. O que é o seno de A mais B? É o seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Excelente. E o cosseno de A mais B? O que é o cosseno de A mais B? É cosseno A,
cosseno B menos seno A, seno B. Excelente. Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. A fim de aparecer tangente, né, aqui nessas expressões, né, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dividir tudo por cosseno A, cosseno B. Ou seja, vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por cosseno A, cosseno B. Isso a gente pode fazer sem problema nenhum, né? Desde que o cosseno A e o cosseno B sejam diferentes de zero, tá bom? Então, vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por cosseno A, cosseno B. Dessa forma, a gente obtém o seguinte. Tangente de A mais B vai ser igual. Olha, aqui vai ficar seno A, cosseno B dividido por cosseno A, cosseno B. Vamos fazer esse rascunho aqui, ó. Seno A, cosseno B dividido por cosseno A, cosseno B. Aí esse com isso você vai simplificar, vai sobrar o seno sobre cosseno, e o seno sobre cosseno é a tangente. Então aqui você vai ter tangente de A, mais, agora, seno A, seno B, cosseno A, dividido por cosseno A, cosseno B. Esse cosseno com esse você vai simplificar, pela mesma linha de raciocínio. Vai sobrar seno B, cosseno B, e seno B sobre cosseno B é a tangente de B. Sobre cosseno A, cosseno B, agora no denominador. Cosseno A, cosseno B, dividido por cosseno A, cosseno B, vai dar 1. Menos, aqui o que eu vou ter? Olha, seno A, seno B, dividido por cosseno A, cosseno B. Vamos até registrar isso aqui, ó. Seno A, seno B, dividido por cosseno A, cosseno B. Excelente. Seno sobre cosseno é a tangente. Então aqui eu vou ter tangente de A, né? Seno A, cosseno A é a tangente de A. Seno B, cosseno B é a tangente de B. Pronto, está aqui. Tangente de A mais B. Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Bom, e para finalizar, está faltando a tangente de A menos B, né? Então, tangente de A menos B. A fim de calcular a tangente de A menos B, esse A menos B eu vou escrever A mais menos B, não é isso? Olha, o A menos B é A mais menos B. Por que convém escrever assim? Porque aí, olha, aparece tangente de uma soma. E tangente de uma soma eu já sei calcular. Bom, a ideia aqui, então, é usar a fórmula anterior da seguinte maneira. O A como sendo A mesmo e o B como sendo menos B. Então, vou usar essa fórmula. O A fica A mesmo e o B fica menos B. Então, o que a gente vai obter? Vamos fazer aqui, ó. Tangente de A menos B é igual a tangente de A mais tangente de menos B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de menos B. Excelente. Agora sim, finalizando, hein? Tangente de A menos B é igual. Bom, a gente sabe que a função tangente é ímpar. Isso significa que esse sinalzinho menos vem para fora. Então vai ficar tangente de A menos tangente de B. Tangente de A menos tangente de B. Sobre... Novamente, olha, esse menusinho vem para fora, com esse menos vai ficar mais. 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Pronto, aqui está a última fórmula, né? Tangente da diferença. Pronto, pessoal, essas são as fórmulas de adição e subtração de arcos. Na próxima aula, nós vamos estar resolvendo exemplos envolvendo essas fórmulas. Tudo bem?